Capítulo 23. Você se casa com um pecador. Nos últimos anos, tenho conversado sobre casamento com mulheres da faculdade e do seminário. O mesmo que tenho dito a elas, digo agora a você. Em síntese, são 3 pontos em forma de 3 perguntas. 1. Com quem você casa? 2. O que é o casamento? 3. O que faz o casamento dar certo? Em primeiro lugar, com quem você se casa? Você se casa com um pecador. Não há mais ninguém com quem se casar. Isso deveria ser algo bastante óbvio, mas quando se ama um homem como você ama o seu, é fácil esquecer. Você esquece por algum tempo e então, quando algo acontece que a faz lembrar, você fica se perguntando qual é o problema, como isso pode ter acontecido, onde foi que tudo deu errado. Deu errado no Jardim do Éden. Entenda isto de uma vez por todas. Seu marido é filho de Adão. Aceitá-lo por inteiro, inclui aceitar o fato de que ele é um pecador. Ele é uma criatura caída e, como tal, necessita do mesmo tipo de redenção que todos nós precisamos e está sujeito a todas as tentações comuns aos homens. Nossa velha amiga Dorothy me ensinou muitas coisas em sua longa vida de confiança em Deus e aguçada percepção da humanidade. Certo dia, enquanto conversávamos sobre amizade e casamento, ela disse: "Bem, querida, nenhuma de nós é um pacote premiado. Limite-se a procurar o essencial e esqueça o resto. Quando achamos que encontramos o pacote premiado, ele provavelmente conterá algumas surpresas, e nem todas são bem-vindas. Quanto desgosto seria evitado se nos concentrássemos no essencial e esquecêssemos o resto? Quão melhor poderíamos relaxar um com o outro e desfrutar tudo o que há para desfrutar?" Na liturgia da oração matutina, repetimos de joelhos a seguinte confissão: nós erramos e nos desviamos como ovelhas perdidas. Seguimos excessivamente os desejos e as inclinações de nosso coração. Transgredimos tuas leis santas. Fizemos coisas que não devíamos ter feito e não fizemos o que devíamos ter feito. Não há nenhum bem em nós. Enquanto digo essas palavras, às vezes penso nas pessoas que as estão recitando comigo e penso: eu pertenço a este grupo. Ovelhas perdidas. Nenhum bem em nenhum de nós. Talvez não seja ruim, mesmo você e Walt sendo presbiterianos, fazerem essa oração juntos de vez em quando, lembrando-se de que a palavra nós significa vocês dois. Você terá menos probabilidade de se tornar uma esposa irritante caso continuamente se lembre de que não é apenas seu marido que deixa de fazer aquilo que você acha que ele deve fazer, ou que faz aquilo que você acha que ele não deve fazer. Ao contrário, você também tem errado e se desviado como ovelha perdida, pecando diariamente por omissão e comissão. É libertador ter a consciência de que somos semelhantes em nossa necessidade de redenção. Afinal, haverá ocasiões em que você se verá acusando, criticando, ressentindo-se. Você começará, quase sem perceber, a fazer uma lista mental de ofensas, aguardando o dia em que haverá a gota d'água e você poderá recitar a lista inteira, certificando-se de acrescentar ao final: e só mais uma coisa. Mas você se verá totalmente desarmada, e seu espírito acusador se transformará em perdão amoroso quando se lembrar de que, na verdade, se casou apenas com um pecador. E ele também. É da graça que vocês dois precisam. Perigos 1000 atravessei e a graça me valeu. Eu são e salvo agora, irei ao santo lar no céu. Uma das declarações mais tolas que já captaram a imaginação popular veio daquele filme tolo Love Story. Amor é nunca ter que se arrepender. Se machucar alguém que você ama não a faz se arrepender, o que no mundo faria isso? Você precisa sim de perdão. Você precisa sim perdoar. E é algo maravilhosamente abençoador confessar seu pecado àquele contra quem você pecou e pedir seu perdão. Às vezes, quando você estiver pensando que já passou da hora de ele pedir perdão a você, lembre-se de que vocês são iguais em sua necessidade de redenção. Não há disputa por pontos no amor. O amor também não é cego. Ao contrário, quem ama de verdade vê com clareza na pessoa amada a verdade que está oculta aos olhos dos outros. O homem amado torna a própria luz do sol mais brilhante e faz o mundo inteiro cantar. E talvez por isso nem sempre seja fácil lembrar que ele é um pecador. Porém, quando o amor se torna um fato cotidiano com o qual vivemos, começamos a descobrir imperfeições diante das quais reagimos com ou sem amor. Sarah Teasdale expressou a resposta amorosa em appraisal, que significa apreciação. Jamais pense que ela o ama cegamente. Jamais creia que o amor dela nada vê. Ela guarda as 7 chaves em sua mente todos os erros cometidos por você.
Suas indecisões estão lá, arquivadas como bandeiras velhas e desbotadas, enodoadas pelo tempo e as torrentes. Seus medos, entulhados como vestes puídas, manchadas completamente, deixe-os em paz. Ah, deixe-os em paz. Há um tesouro nele capaz de superá-los. Sua vontade resoluta, que feroz se incita e se eleva tão certamente quanto a maré. Gentileza com os bichos da terra e do céu. Percepção aguçada, a qual jamais dormita. Humor discreto, mas capaz de mover como a lua sobre as águas do mar. E tão profunda é sua ternura, que palavras não podem expressar. Portanto, você se casa com um pecador. E você ama, aceita e perdoa esse pecador, assim como você mesma espera ser amada, aceita e perdoada. Você sabe que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que isso inclui seu marido, o qual ainda carece de algumas das glórias que você esperava encontrar nele. Aceite isso de uma vez por todas, e então caminhe ao lado dele como herdeiros da mesma graça de vida. Capítulo 24. Você se casa com um homem. Você se casa não apenas com um pecador, mas também com um homem. Você se casa com um homem, não com uma mulher. É estranho como algumas mulheres esperam que seus maridos sejam mulheres, ajam como mulheres e façam o que se espera das mulheres. Mas eles são homens, agem como homens, fazem o que se espera dos homens e, portanto, fazem o inesperado. Eles surpreendem suas esposas por serem homens, e algumas esposas descobrem a terrível verdade de que, afinal, não era realmente um homem que elas queriam. Era o casamento, ou alguma ideia vaga de casamento, que proporcionava os benefícios secundários que elas estavam procurando. Um lar, filhos, segurança, status social. De algum modo, porém, o casamento também introduziu em suas vidas confortáveis essa criatura imprevisível, incontrolável e indisciplinada chamada homem. É provável que ele seja maior, mais barulhento, mais difícil, mais faminto e mais sujo do que uma mulher espera. E ela descobre que pés maiores deixam pegadas maiores no chão recém-lavado da cozinha e fazem um barulho maior nas escadas. Ela descobre que o que a faz chorar pode fazê-lo rir. Ele come muito mais do que parece necessário ou mesmo razoável para uma mulher, que nunca deixa de se preocupar com o excesso de peso. Quando ele toma banho, seu tamanho avantajado significa mais uso de água e uma superfície maior para a água se agarrar. Portanto, ela descobre que as toalhas ficam muito mais úmidas, além de ele provavelmente não pendurá-las dobradas em 3. Como ela quer que ele faça, para deixar o monograma à mostra. Pode ser que ele nem mesmo as pendure. Ele não usa esponja, então consome 3 vezes mais sabonete do que ela. Quando ela limpa o banheiro, descobre que tem de limpar lugares que nunca teve de limpar antes. Ele aperta o tubo de pasta de dente bem no meio, em vez de enrolar a ponta. Sempre que ele faz algo que ela considera inexplicável ou indefensável, ela resmunga. Só podia ser homem! Como se isso fosse uma condenação ou, na melhor das hipóteses, uma desculpa, e não um bom motivo para agradecer a Deus. Afinal, foi com um homem que ela se casou, e ela tem sorte por ele agir como um homem. Homens são homens, diz Gertrude berrana. Eles não são mulheres, mulheres são mulheres, elas não são homens. É mais um daqueles fatos óbvios que nem sempre lembramos com tanta facilidade. Eu sei que é difícil para você imaginar isso no início do jogo, mas algum dia você pode pensar, talvez até mesmo diga em voz alta. Não tenho certeza se meu marido me entende. Provavelmente você está certa. Ele não entende. Ele é homem. Você é mulher. Existem algumas áreas em que os dois nunca se conciliarão, e nós devemos ficar contentes com isso. Embora, algumas vezes, fiquemos frustradas e enfurecidas com a incapacidade de sondar as profundezas da personalidade do outro, quem é capaz de negar o fascínio do mistério, de saber que há profundezas que jamais exploramos? Na Bíblia, encontramos a história de um homem que foi capaz de responder a todas as perguntas de uma mulher. A rainha de Sabá foi a Jerusalém para testar Salomão, o rei famoso, com perguntas difíceis. Ela foi com a pompa e o esplendor apropriados a um encontro tão importante. Já tínhamos ouvido acerca da sabedoria e da justiça de Salomão, mas até então, nenhuma menção fora feita à sua longanimidade. Essa história a revela, pois é dito que a rainha lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Aquilo deve ter demorado muito. Poucos homens gostariam de ouvir tudo o que se passa na mente de uma mulher, mas aparentemente o rei a ouviu, pois Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar.
Que homem ele deve ter sido, a ponto de ter o domínio de todas as respostas e a paciência para dar todas as explicações necessárias para satisfazer uma poderosa soberana, alguém que, sem dúvida, chegara com ceticismo, talvez até mesmo com inveja e desprezo. Mas ela ficou completamente convencida. Ele foi vitorioso e ela viu a sabedoria dele. Ela também inspecionou a casa que ele construíra, a comida de sua mesa, o assento de seus oficiais, o serviço e as roupas de seus servos, e as ofertas queimadas que ele oferecia na casa do Senhor. Após ter visto tudo isso, não houve mais espírito nela. A exibição tirou o fôlego da rainha. Ela conseguiu se recompor o suficiente para elogiá-lo e lembrá-lo da bênção de Deus sobre ele. Após presenteá-lo com as dádivas que trouxera e receber presentes dele, não havia mais nada a fazer senão ir embora para casa. Que homem ele deve ter sido, a ponto de ter o domínio de todas as respostas e a paciência para dar todas as explicações necessárias para satisfazer uma poderosa soberana, alguém que, sem dúvida, chegara com ceticismo, talvez até mesmo com inveja e desprezo. Mas ela ficou completamente convencida. Ele foi vitorioso e ela viu a sabedoria dele. Ela também inspecionou a casa que ele construíra, a comida de sua mesa, o assento de seus oficiais, o serviço e as roupas de seus servos, e as ofertas queimadas que ele oferecia na casa do Senhor. Após ter visto tudo isso, não houve mais espírito nela. A exibição tirou o fôlego da rainha. Ela conseguiu se recompor o suficiente para elogiá-lo e lembrá-lo da bênção de Deus sobre ele. Após presenteá-lo com as dádivas que trouxera e receber presentes dele, não havia mais nada a fazer senão ir embora para casa. Muitas não fazem isso com frequência, claro, mas é uma possibilidade para a qual um homem deveria estar preparado. Nada desconcerta mais um jovem marido do que as lágrimas de sua esposa, geralmente nos momentos mais inesperados e por razões que parecem de todo inexplicáveis. As perguntas ansiosas dele não levam a lugar algum, e as tentativas dela de explicar apenas aumentam sua ansiedade. Os homens devem ser avisados de que não adianta tentar explicar. É apenas uma das coisas que provam que homens são homens e mulheres são mulheres. Esse raciocínio foi recebido sob altos protestos. Ora, eu tenho certeza de que não choro mais do que uma vez por semana, insistiu uma delas. Àquela altura, seu padrasto passou pela sala. Ele já estava perplexo com o simples fato de termos um painel. O que havia a ser falado? Um painel sobre casamento, com 5 palestrantes, por 1 hora, o que diríamos? Ao ouvir essa pequena amostra, ele saiu rapidamente. Algum tempo depois, ele e eu visitamos um casal extremamente atraente na casa dos 30 anos. Ele era atleta, ela havia sido modelo e vencedora de concursos de beleza. Fale do seu painel sobre casamento, disse-me Ed. Painel sobre casamento? Indagou o marido, de forma inexpressiva. Eu lhe disse o que era e onde ocorrera. Mas o que há para ser dito? Perguntou. Sua esposa e eu nos entreolhamos. Por algum motivo, as mulheres não têm qualquer dificuldade em imaginar uma discussão sobre casamento. Os homens consideram isso inimaginável. Porém, quando eu lhes contei da discussão preliminar sobre o choro, foi o marido quem rapidamente entendeu. Sei exatamente o que você quer dizer, disse. Às vezes, chego em casa do escritório me sentindo ótimo. À noite, vou para a cama orgulhoso de mim mesmo e me deito com as mãos por trás da cabeça, no travesseiro, pensando naquela brilhante decisão que tomei no trabalho e naquele belo golpe que apliquei na academia. Então, de repente, ouço um suspiro. Você está chorando? Pergunto. Não. Como assim? Você está chorando, sim? Não, não estou. O que há de errado? Pergunto. Nada, responde ela e ainda está suspirando. Bem, estou casado há tempo suficiente para saber que isso vai durar 3 horas e vai envolver muita discussão. Durante todo o tempo em que ele contava isso, sua esposa estava sentada na ponta da cadeira, sorrindo de orelha a orelha. Ambos sabiam exatamente do que eu estava falando e concordaram que merecia alguma menção no painel. Mas eu não posso encerrar esta parte da discussão sem acrescentar que os homens também choram. Não estou traçando dicotomias simplistas aqui, como se todas as mulheres chorassem, mas nenhum homem fizesse isso. Conheço homens que choram muito mais prontamente do que eu. Conheça o seu homem. Saiba que há coisas que o tornam diferente de você. A masculinidade dele ajudará a explicar uma parte delas. Capítulo 25. Você se casa com um marido. A terceira coisa a lembrar é que você se casa com um marido.
Para você, Val, duvido que isso seja tão difícil de lembrar quanto é para mulheres que tiveram irmãos e irmãs e que conheceram seus próprios pais. Para algumas, é fácil transferir para seus pobres maridos o que elas esperavam de seus pais, irmãos, irmãs, mães ou amigas. E esse é um fardo que nenhum homem consegue suportar. Ele mantém com você um relacionamento totalmente novo e singular, e ambos precisarão de algum grau de maturidade para entrar nele. Se você sucumbir à tentação de esperar que seu marido cumpra todos os papéis de todos os relacionamentos que você teve antes do casamento, aprenderá que isso é pedir demais. Ele precisa de amigos homens, você precisa de amigas mulheres, embora seu casamento e seu lar tenham prioridade máxima em seus interesses. Tente não deixar seu pobre marido na indefinível e delicada posição de ter de ouvir todos os seus problemas, pequenos ou grandes, e sua classificação deles provavelmente será diferente da dele, para discutir penteados, receitas, dietas, menus e a cor das cortinas da sala de estar, bem como os tópicos que podem interessar muito mais a vocês dois. É fato que conheço homens que se interessam muito pelos penteados e receitas de suas esposas, homens que realmente vão comprar as roupas de suas esposas. E até conheço um marido que faz as roupas de suas esposas. Alguns homens querem saber o que você está planejando para o jantar e querem reorganizar os móveis. Se ele estiver interessado nessas coisas, isso muda todo o quadro. Mas, se não estiver, converse com alguém que esteja, se você quiser conversar sobre isso. Sei que estou arriscando minha pele ao simplesmente mencionar comida, roupas e móveis. A estereotipada esposa tradicional não se interessa por nada mais. Isso é um absurdo, claro. Poderíamos, com igual facilidade, acusar os homens de falar apenas de carros, esportes ou mercado financeiro. Qualquer um, homem ou mulher, que tenha uma mente ativa e curiosa pode interessar-se por comida, móveis, esportes e mercado financeiro. Afinal, todos nós comemos e precisamos de móveis, recreação e dinheiro. Por que então não falar sobre tudo isso ocasionalmente? Mas isso não significa que não nos interessemos por nada mais. Eu gosto de cozinhar e cozinhar bem exige muito tempo, talento e imaginação. Eu falo sobre isso às vezes, mas quando estou descascando uma cebola, não penso em cebolas. Minha mente está longe da pia. Um homem tem de dirigir um carro, provavelmente gosta de dirigir e deseja ter um bom carro. Ele fala sobre carros às vezes, mas quando está dirigindo, sua mente pode estar concentrada em teologia, em um grande jogo ou até mesmo na família. Tudo o que estou sugerindo é que você não seja chata. Alguns assuntos interessarão a sua mãe mais do que ao seu marido. Lembre-se, ele é um marido. Seu pai costumava dizer que toda mulher precisava de 3 maridos, um para encher a geladeira, um para amá-la e um para consertar as coisas da casa. É muito para se esperar de um homem, e uma mulher não deve julgar seu marido apenas por quão bom ele é com um martelo. Se uma mulher teve um pai que consertava torneiras, maçanetas e azulejos soltos, que andava de um lado para o outro lubrificando dobradiças e ajustando gavetas sem ninguém sequer pedir, ela espera que o marido faça o mesmo. Que tipo de homem é esse? Pergunta. Que não é bom com alicates e chaves de fenda. Há mulheres que cresceram em famílias de atletas, nas quais todos os meninos jogavam futebol ou beisebol e a família inteira dormia, comia e praticava esportes o ano todo. Essas mulheres têm um choque quando se casam com homens que não gostam de esportes de equipe, preferindo pescar ou fazer caminhadas. Conheço uma jovem esposa que ficou perplexa ao se dar conta de quantos equipamentos eram necessários para manter seu marido em forma. Ele praticava 2 ou 3 esportes ao mesmo tempo e, em alguns dias, tinha de trocar de roupa 2 ou 3 vezes para cumprir os requisitos. Ela se via pela casa recolhendo todos aqueles trajes, como disse, e tendo de dar conta de lavar toda a roupa. Ela simplesmente não estava preparada para aquilo quando arrumou um marido. Creio que, para ser uma boa esposa, uma mulher deve ser, entre outras coisas, tanto sensual como maternal. O casamento envolve sensualidade, uma apreciação do corpo e dos sentidos que é distinta do intelecto, mas a mulher também deve ter sentimento maternal em relação ao marido. Isso não quer dizer que ela deva tratá-lo como criança. Às vezes, as mulheres expressam profundo ressentimento por sentirem que seus maridos querem ser tratados como crianças. Mas uma esposa deve querer cuidar de seu marido e servir a ele com a mesma alegria que uma mãe serve a seu filho. O marido tem uma tarefa correspondente. Em inglês, a palavra marido, husband, carrega a conotação de conservar, cuidar, administrar ou proteger. Uma esposa precisa permitir-se ser afagada.
Deixe que ele haja como um marido deve agir. Isso é fácil para determinadas mulheres. Talvez seja fácil até demais, a ponto de elas não apenas se permitirem ser afagadas, mas também exigirem ser mimadas. Você me conhece bem o suficiente para saber que não é disso que estou falando. Você não foi mimada. Crescer com os indígenas ensinou você a aceitar com naturalidade o que a maioria de nós, pessoas civilizadas, chamaria de privação. Desde o início, você soube que não deveria fazer escândalo e aprendeu isso bem. Você tem sido independente desde os dias em que saía com os nativos para um dia inteiro de pesca ou coleta, deixando-me para trás. No seu primeiro dia de aula nos Estados Unidos, o ônibus escolar não parou no ponto e eu tive de levá-la até a escola. Todas as crianças já haviam entrado quando chegamos, mas você marchou com coragem e entrou naquele lugar completamente novo, carregando de cabeça erguida sua lancheira. Portanto, eu não temo que você seja uma esposa carente, mas deixe-o afagar você. Ele é seu marido. Capítulo 26. Você se casa com uma pessoa. Em quarto lugar, você deve lembrar que se casa com uma pessoa. Eu coloquei isso na quarta posição da lista, não na primeira. Passei a tratar a palavra pessoa com bastante cautela nos últimos anos, porque o termo passou a ser usado em excesso. Ouço muita gente falar que quer ser tratada não como uma mulher, mas como um ser humano, ou como uma pessoa. Em vez de homem, emprega-se a palavra pessoa para formar expressões de gênero neutro, às vezes até o limite do absurdo. Há algo seriamente distorcido nessa visão da humanidade. Eu não quero que ninguém me trate como uma pessoa, deixando de me tratar como uma mulher. Nossas diferenças de gênero são os termos de nossa vida, e obscurecê-las de qualquer maneira implica enfraquecer o próprio tecido da vida. Quando elas se perdem, nós ficamos perdidas. Algumas mulheres, de uma forma crédula, imaginam nisso a liberdade de um novo começo, mas na verdade é uma nova escravidão, mais amarga do que qualquer coisa da qual procuram libertar-se. Eu não quero conhecer pessoas, mas homens e mulheres. Interesso-me por homens como homens e por mulheres como mulheres. E quando uma mulher se casa, casa-se com um homem porque ele é homem, e na condição de homem, torna-se seu marido. Esta é a glória do casamento. Dois tipos de seres separados e distintos se unificam. Porém, depois de aceitá-lo como pecador, como homem e como marido, você ainda deve lembrar que se trata de uma pessoa, e como pessoa, ele tem um nome. Nada é mais infalível em revelar sua atitude para com outra pessoa do que o nome pelo qual você a chama. Há casais que não se chamam por nome algum. Já ouvi um marido fazer uma pergunta ou um comentário à sua esposa, gritando de outro aposento, sem usar qualquer forma de tratamento. Já ouvi esposas fazerem o mesmo, e já ouvi ambos os cônjuges se referirem um ao outro apenas pelo pronome de terceira pessoa. Parece-me que quem faz isso se esqueceu ou jamais reconheceu a pessoa com quem se casou. Seu cônjuge tornou-se um acessório. Eu seria a última a reclamar de nomes carinhosos. Gosto deles. Faz bem ao meu coração ouvir um homem chamar uma mulher de querida ou mesmo de docinho de coco se ele quiser. Mostra que ela é especial para ele. Catherine Mansfield, cujas ternas e deliciosas cartas de amor foram integralmente publicadas, chamava seu marido de espectro e ele a chamava de peruca. Tudo o que peço é que um casal se chame de alguma coisa. Que ambos demonstrem, pela forma como se tratam, em público ou na cama, que reconhecem uma personalidade. Uma das descobertas mais alegres da vida é que, ao reconhecermos, afirmarmos e confortarmos outra pessoa, vemo-nos reconhecidos, afirmados e confortados. É um beco sem saída partir em busca de conhecer a si mesmo, encontrar-se ou descobrir seu verdadeiro eu. É notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo, até que antes tenha contemplado a face de Deus. Escreveu João Calvino no início de suas magníficas Institutas. E é em conexão com outras pessoas que nós mesmas nos tornamos pessoas plenas. Nenhum homem é uma ilha. Somos chamadas a ter comunhão com Deus e somos chamadas a ter comunhão uns com os outros. O casamento é o relacionamento mais íntimo e contínuo no qual duas pessoas podem entrar, e como tal, oferece a mais ininterrupta oportunidade de realização da personalidade. Isso não quer dizer, claro, que apenas pessoas casadas podem sentir-se realizadas. A realização é diretamente proporcional à entrega de si. Há pessoas casadas que não aprenderam nem mesmo a primeira lição sobre entrega. Há pessoas solteiras que já avançaram muito nesse caminho. Sempre me pareceu relativamente fácil entregar-me em favor do meu marido. Em primeiro lugar, porque eu o amava de todo o coração, e segundo,
porque as recompensas eram geralmente mais óbvias e imediatas do que em outros relacionamentos. Amar a esposa, como diz a Bíblia, e certamente se aplica também a amar o marido, é o mesmo que amar seu próprio corpo. Porém, se seu marido é uma pessoa, isso significa que você deve aceitar o mistério de sua personalidade. Já falamos de como homens e mulheres não se entendem e não podem entender-se perfeitamente. E isso não é simplesmente por causa dos empecilhos de seus gêneros. Pessoas do mesmo sexo também encontram a porta fechada. Seu marido é totalmente conhecido apenas por Deus e, em certo sentido, permanece sozinho diante dele. Deus disse a Abraão: "Anda na minha presença e sê perfeito." Ele não sugeriu que Abraão poderia andar na presença de Sara e ser perfeito. Em última análise, ele é um homem de Deus. Ele é livre e você deve sempre reverenciar essa liberdade. Existem perguntas que você não tem o direito de fazer, assuntos que não deve investigar e segredos que deve contentar-se em nunca saber. Mas a esposa não tem o direito de saber de tudo? Não. Ela não pode tomar nem pedir o que não lhe é dado. E há coisas que um homem não pode e não deve dar. As profundezas clamam apenas por Deus. Capítulo 27. Renunciando a todos os demais. Por fim, você se casa com esse pecador, esse homem, esse marido e essa pessoa. O casamento é a escolha de um acima de todos os outros. Cada parceiro promete renunciar a todos os demais. E a Bíblia diz que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua esposa. Qualquer escolha que fazemos na vida instantaneamente nos limita. Escolher tomar esse homem como seu marido é escolher não tomar todos os outros homens na face da terra. Quando você decide casar com esse pecador em particular, compromete-se a suportar seus pecados particulares, embora não tenha uma ideia clara do que serão. Rapidamente, você começará a descobri-los, e, ao fazê-lo, lembre-se de que você casou com esse pecador. Você sempre pode olhar para outros pecadores e agradecer a Deus por não ter de conviver com as variadas falhas deles. Porém, que tipo de pecados você escolheria se pudesse escolher com quais conviver? É uma coisa boa você não ter de responder a essa pergunta. Você ama esse homem, que por sinal é esse tipo de pecador, e você faz seu melhor para aceitar, perdoar, ignorar, suportar e talvez, na misericórdia de Deus, ajudá-lo a superar. Quando você decide casar com esse homem em particular, decidiu não casar com qualquer outro homem, e esse homem em particular apresenta limitações. Você não começa logo por suas limitações, como a dama em My Fair Lady, que vai a decoração refazer do telhado até o chão e depois a maior diversão: vou reformar você. Você não se casa com ele com a ideia de reformá-lo por completo. Quando lhe pediram para dar um conselho a mulheres que estavam pensando em casar, a senhora Billy Graham disse: case-se com alguém a quem você esteja disposta a se ajustar. Se você for uma esposa muito generosa, talvez permita que seu marido corresponda a 80% de suas expectativas. Os outros 20%, você pode querer mudar. Você pode, se assim quiser, passar o resto da vida podando esses 20%, e provavelmente não os reduzirá muito. Ou pode decidir pular essa parte e simplesmente desfrutar os 80% que correspondem ao que você esperava. Você se casa com essa pessoa. Talvez ele tenha sido, há 10 anos, o rapaz mais popular na faculdade. Você se sentiu atraída pelo fato de ele ser o astro do futebol, o presidente do grêmio estudantil ou o líder mais articulado dos protestos no campus. Mas a vida cai na rotina. Casamento não é uma farra. Não é um campus universitário, uma disputa política estimulante ou uma competição atlética. E o fato de o homem ter sido um orador fascinante ou um grande zagueiro não parece mais algo terrivelmente importante. Mas de vez em quando, você deve se lembrar do que ele era, perguntar-se o que realmente chamou sua atenção. Ora, você dirá a si mesma, você não se casou com ele pelo fato de ser um grande zagueiro, não é? Não, você se casou com essa pessoa. Quaisquer que fossem as qualidades interiores que o capacitaram a fazer as coisas que ele fazia naquela época, ainda fazem parte dessa pessoa com quem você vai para a cama, com quem toma o café da manhã e com quem discute sobre o orçamento do mês. Trata-se de alguém com os mesmos potenciais que tinha quando você se casou com ele. Sua responsabilidade agora não é apenas piscar os olhos e dizer-lhe quão maravilhoso ele é, mas acaso existe algum homem que não se alegraria com um pouco disso, mas apreciar de modo genuíno e profundo quem ele é, apoiá-lo, encorajá-lo e extrair dele aquelas qualidades que você originalmente viu e admirou. Eu era viúva havia 13 anos quando o homem que se tornaria meu padrasto me pediu em casamento.
Parecia-me um milagre impossível de acontecer. Já era surpreendente que algum homem me quisesse a primeira vez. Eu havia passado pelo ensino médio e pela faculdade com pouquíssimos encontros, mas ser desejada outra vez era algo quase além da imaginação. Eu disse àquele homem que sabia que havia mulheres esperando por ele, mulheres que poderiam oferecer-lhe muitas coisas que eu não podia, como, por exemplo, beleza e dinheiro. Mas eu disse: há algo que posso lhe dar em que nenhuma mulher neste mundo pode me superar. Reconhecimento. A perspectiva da viuvez me ensinara isso. Alguns anos atrás, houve uma série de cartas à colunista Ann Landers falando sobre homens que roncam. Esposas escreveram reclamando das incontáveis horas de sono perdidas e da irritação daquele barulho horrível na cama, ao lado delas. Outras escreveram oferecendo soluções, mas a discussão se encerrou com uma carta que dizia: o ronco é a mais doce melodia deste mundo. Pergunte a qualquer viúva. Quantas vezes já me sentei em uma sala cheia de pessoas e ouvi uma esposa contestar, criticar, menosprezar ou zombar de seu marido na frente de todos, e foi difícil me conter para não pular da cadeira, ir até ela e sacudi-la pelos ombros, dizendo: você consegue perceber o que tem? Não, ela não consegue. Ela não tem a mesma perspectiva que eu, claro. Se ao menos houvesse uma maneira de toda esposa ter a experiência de perder seu marido por pouco tempo, até mesmo de pensar que ele esteja morto, para recuperar a perspectiva necessária para um reconhecimento genuíno. Seu crescimento em direção à maturidade trará a você uma perspectiva mais ampla. O apóstolo Paulo, sempre desejoso de que seus convertidos avançassem para a maturidade espiritual, orou pelos cristãos colossenses para que eles pudessem ver as coisas do ponto de vista de Deus, recebendo sabedoria e entendimento espiritual. O que poderia ser de maior ajuda para uma esposa do que ver seu marido como Deus o vê? Deus o criou, formou-o, redimiu-o, ele lhe pertence. Deus o está conduzindo à perfeição e ainda não terminou de trabalhar nele. Estamos todos inacabados, muito distantes do que devemos ser, mas se pudermos enxergar a nós mesmas e uns aos outros do ponto de vista de Deus, saberemos para onde devemos ir e em que direção nosso relacionamento deve mover-se. Pouco depois do meu segundo casamento, fomos convidados para falar juntos em uma igreja cujo pastor, havia pouco tempo, também se casara pela segunda vez. Ele e sua primeira esposa, que morrera de câncer, haviam cursado a faculdade comigo. Eu queria saber o que ele havia aprendido em um ano de segundo casamento. Sem hesitação, ele me respondeu: aprendi que Marcy pode me dar coisas que Sue nunca poderia ter dado. Sue me deu coisas que Marcy não pode me dar. Então, aprendi a ser reconhecido, em relação a ambas. Aprecio Marcy exatamente pelo que ela é, de uma forma que eu não tive a capacidade de apreciar Sue. Sei que você não ficará surpresa com minha pergunta, nem com o fato de o homem fazer comparações entre a esposa primeira e a esposa segunda. Por que ele não deveria fazê-lo? É algo natural, e a comparação entre Marcy e Sue não teve o objetivo de denegrir nenhuma das duas, mas sim de apreciar plenamente cada uma pelo que era. Para o cristão que orou por anos a fio para ser conduzido ao parceiro certo e que acredita que aquele com quem se casa é realmente a escolha de Deus para ele, é razoável concluir que a personalidade dada é aquela que melhor complementa a sua própria. Aquela que atende às suas necessidades de uma forma que ele mesmo não poderia ter previsto ou escolhido. São as próprias diferenças que abrem nossos olhos para o que somos, e se orarmos por sabedoria e entendimento espiritual, como Paulo orou, nós veremos essas diferenças da forma como Deus as vê e apreciaremos a gloriosa imaginação do Criador que as fez.